Olá, terceiro ano. Vamos entrar na nossa apostila nova de língua portuguesa, tudo bem? Preste atenção que a gente vai iniciar a explicação. Então, vamos lá, terceiro ano, capítulo 5. A incrível arte de fazer com as próprias mãos. Pegue a apostila para darmos continuidade, tudo bem? Vamos lá, terceiro ano, página 3. Texto e contexto. Como é lindo e gratificante o trabalho manual, principalmente se for feito pelas nossas próprias mãos. Em um mundo movido pelas máquinas e pela correria, a realização desse tipo de atividade deixou de ser apenas uma forma de conseguir a renda para algumas pessoas e se transformou em um momento de descontração, relaxamento e prazer. É o texto 1, ó. Boneco cabeleira. O material para fazer ele será serragem, alpiste, meia calça velha, botões coloridos, linha, agulha, tesoura sem ponta, canetinha hidrográfica, né? E como que vai fazer? Corte um dos pés da meia calça, criando um saquinho. Lá, terceiro ano, página 4. Coloque no fundo desse saquinho o alpiste e por cima dele a serragem, até formar uma pequena bola. Dê um nó bem apertado para fechar o saquinho. Número 3. Vire o nó para baixo, a fim de fazer o rostinho do boneco. Peça a um adulto que, com a linha e a agulha, costure os botões de modo a formar os olhos e o nariz. Com a canetinha, desenhe a boca. Número 4. Está pronto o seu boneco cabeleira. Você precisará regar o topo da cabeça dele toda manhã, para que, a partir do 5º dia, o cabelo nasça e cresça lindamente. Use-o para enfeitar a sua casa. Hora da leitura. Depois da leitura individual desse textinho, combine com seu professor e com seus colegas uma forma organizada de ler esse texto. Todos devem participar, ok? Boa sorte nesse bonequinho. Vamos para a página 5, no Dialogando. Você gosta de trabalhos manuais? Você acha que tem talento para realizá-los? Já fez algo seguindo instruções, ou seja, um passo a passo? Se fosse para viver da renda gerada pela produção de um tipo de trabalho manual, o que você gostaria de fazer? É bom para refletir, não é? Então vamos analisar a reflexão do texto. Há alguma palavra no texto que você não conhece? Procure-a no dicionário e anote o significado na linha abaixo. Esse texto, que é o número 2, conta uma história? É escrito em versos? Ensina a fazer algo? Possui personagens? Traz um passo a passo? Apresenta uma moral? Talvez tenha mais que uma alternativa, tá bom? Então vamos lá, terceiro ano, página 6. Em quais partes o texto se divide? Em material e como fazer, né? Já deu para entender. A número 4, explique a função do alpiste nessa atividade. Bom, o alpiste é uma sementinha da mesma espécie da graminha. Ela é importante porque a criança brinca, ela se diverte, né? E quando ela é regada, vai brotar dessa sementinha uma espécie de graminha, que ela cresce, né, para fora pelo revestimento feito pela meia, aquela meia calça, que vai formar esse lindo cabelo do boneco, tá? A número 5, porque a agulha é um objeto pontiagudo e pode machucar a criança, que muito provavelmente não tem destreza para manuseá-la. Olha, a criança não deve usar objetos cortantes com ponta, né? Essas pontinhas pontiagudas, que é muito perigoso, tá? E é por isso que precisa de um adulto para ajudar a cortar. A número 6 é uma resposta pessoal e a número 7 também. Qual que é a número 6? Porque, na sua opinião, os passos apresentados do texto mostram de forma clara e fácil? E como fazer o boneco? É facinho, né? Com certeza, por quê? Porque o adulto vai ajudar e é fácil encontrar uma sementinha de alpiste por aí. É uma resposta pessoal. E a número 7, você já fez algum trabalho manual seguindo as orientações de um texto como esse? Sim ou não? E se sim, então vamos para a página 7, teorizando. Assim como o texto Boneco Cabeleira, existem outros textos que apresentam lista de materiais ou ingredientes e seções explicando como produzir algo ou como agir diante de alguma situação. Esse tipo de texto é chamado de texto injuntivo e tem a finalidade de instruir ou orientar o leitor. Contudo, ele não só fornece uma informação, como também ajuda a aconselhar, orientar e guiar o leitor, induzindo a agir de uma ou de outra forma. Assim, um texto injuntivo indica os passos que devem ser seguidos para se obter ou realizar algo. Também conhecido como texto instrucional. O texto injuntivo apresenta o quê? Também conhecido
né, como texto, né, instrucional, o texto do injuntivo apresenta as seguintes características. Ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma, é escrito em uma linguagem simples e objetiva, permite a liberdade de ação do leitor, emprega verbos que apresentam ordem. Então vamos lá, assinale o texto injuntivo. Olha só que bonitinho, o número aqui, ó, as borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz. As belas borboletas, borboletas brancas, são alegres e francas. As borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas, então, que escuridão. Olha que bonitinho. Vamos seguir para a próxima página aí, que é da página 7. Mas observe bem as cores das borboletas, há uma rima aí, tá bom? Página 7, vamos para a página 8. Como jogar o jogo da memória? Misturar e distribuir as cartas sobre uma mesa com os desenhos virados para baixo. Jogar par ou ímpar para decidir qual participante começa o jogo. Cada jogador deve virar 2 cartas para encontrar o par igual. 4. Se o jogador conseguir encontrar 2 cartas iguais, tem direito de jogar outra vez e tentar encontrar o outro par. Ao virar 2 cartas, cujo desenho não coincidam, o jogador deve passar a vez para o participante seguinte. As cartas que formarem par devem ser retiradas do jogo e conta ponto para o participante que as encontrou. Ganha o jogo o participante que reúne mais pares de carta. Muito bem, terceiro ano. Nós temos o texto 1, que era das borboletas, e temos o texto 2. Qual que é o texto injuntivo? Bom, o texto injuntivo é aquele que orienta, dá passo a passo e impõe regras, que no caso é esse texto 2 aí, tá bom? O texto 1 é apenas um poema, no qual não instrui, né? Não está instruindo o leitor a proceder de determinada forma. O exercício de fixação. Faça o que se pede nos itens a seguir. Responda, o que é um texto injuntivo? Qual é a função desse tipo de texto? O texto injuntivo é aquele que impõe regras, determinada forma de fazer, tudo bem? Qual que é a função desse tipo de texto? Organizar, para ter uma regra para fazer de uma forma correta, tá? E aqui é a letrinha A. E a letrinha B. Cite as características do texto injuntivo. É o quê? Passo a passo, como fazer, instrução. Então, vocês podem escrever do jeitinho de vocês aí, tá bom? Lembrando que o texto injuntivo é aquele texto que tem regras, norma de fazer, que faz com que a pessoa não se perca, né? Que tem que ter regra como proceder na situação, tá bom? Então, responda aí com o jeitinho, do jeitinho de vocês, que a tia Paula vai amar. Vamos agora para a página 9, letrinha C, ó. Procure em diversas fontes, como livros, revista, internet, um texto injuntivo. Lembrando que o texto injuntivo é um texto instrucional, que está instruindo você alguma coisa. Cole ou copie no espaço abaixo. E na sala de aula com seus coleguinhas, aponte nele as características que já estudamos desse tipo de texto, tudo bem? Então, vocês vão colar nesse espaço em branco aí. Agora, você é o autor? Ai, que gracinha, olha que bonitinho, ó. Quando a gente é o autor, qual é o caderno que a gente usa? Caderno de produção de texto, né? Terceiro ano. Então, vamos lá. Escolha um dos brinquedos representado na figura acima e, em seguida, de acordo com as partes e as características do gênero textual, crie um texto juntivo que contenha todas as orientações necessárias para fazer um desses brinquedos. Ó, parece que um brinquedo, aqui, se eu não me engano, é um jogo da velha e o outro é uma colagem, é sucata, um brinquedinho de sucata. Então, procurem, sabe? Comece a entender. Você vai precisar de cartolina, de tampinha, e você vai fazendo o seu textinho de instrução. Você precisa fazer isso, fazer aquilo, passo 1, passo 2, passo 3. A mesma coisa com o joguinho da velha, que você vai pegar uma bandejinha, né? Tampinha, fita, e vai colocando o material e montem aí o texto injuntivo, também conhecido como texto instrucional. Às vezes, vão guardar mais instrucional porque instruir alguma coisa, tudo bem? Boa sorte, faça bem bonito.